Olá, olá, boa noite. Vamos começar então com a meditação em conexão com o floral Morgana Le Fay, que nos diz na sua mensagem: abra seu coração, purifique-se. Se vocês quiserem, podem colocar um copinho d'água para receber a energia desse floral. Eu só vou comentar rapidinho um pouco sobre o que está escrito aqui no site Flor de Amor sobre ele. A mensagem, como eu disse, abra seu coração, purifique-se. E as indicações são para a juventude, abertura do coração, reconexão, abraçar a sombra, consagração e rituais. O amor desse cogumelo é o da reconexão com a sombra que sustenta, que acalenta e restaura o ser cansado da sua jornada. Ao tomá-lo, você entra por um momento em Tirnanog, o mundo onde Morgana Le Fay te recebe e te leva em seu barco, a terra da eterna juventude. Um lugar de alegria, bem-aventurança e magia. Teus desejos se materializam, teu poder se potencializa, se o teu coração for puro o suficiente. Se não estiver, primeiro terás que purificar teu coração e depois acessar a bênção. Tua proteção é tua pureza e respeito por esse mundo que só acolhe quem vem com amor, humildade e respeito. Abra seu coração, purifique-se e afirme: quero visitar minha sombra com Morgana, quero viajar no seu barco até o outro lado do rio e voltar renovada. E quem sabe um dia voltarei consagrada. Abro-me ao amor da Mãe Terra. Essa mensagem desse floral, que é o único floral, flor de amor, que é feito de um cogumelo, de uma planta sagrada, desse ser sagrado que é o cogumelo. Vamos então relaxar, fechar os olhos e começar a respirar, colocar as mãos sobre os joelhos, tocando os joelhos, inspirando e soltando. E vamos nos visualizar enquanto respiramos, pausadamente, caminhando por um túnel de luz. Abre-se um túnel de luz que nos puxa, nos chama a avançar. E nós, com coragem, nos lançamos nesse túnel. E vamos caminhando e sentindo que à medida que vamos atravessando esse túnel, algo vai saindo de nós, algo vai sendo limpo. Estamos sendo purificadas, purificados, atravessando esse túnel. Até que chegamos num lugar onde sentimos a terra úmida embaixo dos pés, cheia de musgo. E começamos a caminhar na floresta, à beira de um lago. Quando chegamos ali na beiradinha do lago, vamos enxergar uma pequena colônia de cogumelos. Aos pouquinhos, nosso corpo vai ficando menor, menor e menor. E nós ficamos pequenos o suficiente para enxergar aqueles cogumelos altos, grandes, de um tom brilhante, meio dourado. E vamos entrar a esse conglomerado de cogumelos, que é uma espécie de cidade, iluminada, brilhante, dourada. E vamos começar a caminhar pelos corredores, entre os grandes cogumelos.
Sentimos a presença de que não estamos sós nesse lugar e continuamos caminhando por túneis entre esse amontoado de cogumelos, percebendo que há muita luz entre eles. E seguimos caminhando e caminhando e caminhando. Nesse momento, sentimos que no topo da nossa cabeça, algo começa a pressionar, algo começa a se ativar. E sentimos que no topo da nossa cabeça, uma luz começa a irradiar. E nós começamos a ter uma espécie de coroa luminosa em formato de cogumelo, como se fosse aquela parte do chapeuzinho do cogumelo está em nós, na nossa cabeça. Parece um guarda-chuvinho de energia. Continua respirando e soltando. Vamos chegar a uma porta e bater. E nesse lugar, a porta se abre e nós vamos entrar. Está tudo escuro. Mas lembra, na nossa cabeça tem aquela luz brilhando. Nós vamos caminhar por uma espécie de corredor escuro, sentindo que tem presenças, mas não temos medo, porque a nossa luz está ativada. Lembra, muita coragem. A nossa luz nos guia. E vamos continuar caminhando até encontrar uma outra porta que se abre e nos leva para um outro mundo. Atravessamos um corredor iluminado e estamos vendo para os lados um mundo aberto, um mundo bonito, cheio de vida. E nós estamos numa espécie de túnel suspenso transparente que está nos levando para algum lugar. Seguimos caminhando e caminhando, até que vem uma espécie de tobogã de escorregador. Sentamos ali e começamos a descer em espiral. A descer, 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 descer. Até chegar com suavidade, aterrissamos com suavidade. E ali tem uma pessoa nos esperando. É Morgana, a rainha das fadas. Ela vai nos dar a mão e vai nos convidar a subir num barco que está ali na beira da água. E com coragem subimos e vamos sendo levados até uma névoa. Quando começamos a entrar na névoa densa, não dá para enxergar nada. Só que estamos sentados no barco e não sabemos o que ficou para trás, nem o que vem pela frente. Continuamos andando no barco com tranquilidade, com uma sensação muito boa. E ao longe começamos a ouvir música, festa, até chegar num lugar na beira da água. Vamos desembarcar e somos guiados até um grupo de pessoas, uma espécie de vila no meio de um bosque, onde tem muitos seres bonitos, diferentes, alegres, que nos esperam para uma grande festa, onde tem música, comida, dança, muita alegria. Tem uma mesa cheia de presentes.
E nós podemos escolher os presentes que quisermos. Tudo isso é para nós. Respiramos profundamente, agradecendo por esse momento mágico, agradecendo por esse acolhimento. E agora nós vamos tomar um pouquinho com a mão direita, um pouquinho do amor que está no nosso peito, no nosso coração, e vamos ofertar de presente, em devolução, em pagamento ao que nos foi dado. Respiramos fundo e fazemos uma reverência, agradecendo, com muita, muita, muita gratidão por tudo que nos foi dado. E mesmo que é muito, muito gostoso estar ali, nós sabemos que só podemos ficar um pouquinho ali, para não esquecer do nosso corpo, da nossa vida, do que estamos vivendo na Terra. Precisamos retornar ao nosso mundo, mas algo em nós ficou guardado, a sensação de ter um lugar sagrado que nos espera, onde receberemos tudo o que precisamos. E que sempre, com a ajuda de Morgana e com o coração puro, poderemos retornar. Sentimos a presença de fadas flutuando ao nosso redor, que vão nos guiar de volta. Dessa vez, nós não vamos voltar no barco, nós vamos voltar pelo ar, voando. Porque nós ganhamos asas. E vamos respirando e soltando, sentindo no corpo a sensação gostosa de estar retornando com asas. E aos pouquinhos vamos voltando a presença no corpo, sentindo que estamos aterrissando no corpo. Aos pouquinhos abrindo e fechando as mãos, mexendo os pés, abrindo os olhos, piscando os olhos. E assim, com muita gratidão, a Morgana, ao reino das fadas, a Tirnanog, e a magia desse cogumelo sagrado, desse floral sagrado, Morgana Le Fay. Vamos encerrando essa meditação.